Bem-vindo, bem-vinda à nossa última revisão antes da prova do PSS. Na aula de hoje, na revisão de hoje, eu vou comentar junto com você as questões de biologia da prova do PSS de 2021 do ano passado, tá? Então, junto com vocês, eu vou resolvendo e vamos comentando sobre algumas curiosidades, as características de cada prova, de acordo com a questão, tá? Nessa questão, diferente da de ciências, não tem nenhuma questão que foi anulada, tá? Aqui eu vi todas as perguntas têm suas respectivas respostas, tá? E essa questão, essas perguntas você vai poder conferir no dia de hoje, 23 de setembro, tá? Numa sexta-feira. Então, eu diria para você que, caso você ainda queira adquirir a apostila que eu fiz com as questões de revisão geral, que tem um compilado de várias questões para você poder revisar agora na véspera da prova, tá? Eu diria que você tem como fazer isso ainda hoje, tá? Para você poder fazer essa revisão aí, acompanhando a revisão geral e fazendo um Netflix, tá? De todos os conteúdos que eu coloquei lá no canal. Eu recomendaria que você faça isso, tá? Se você ainda não fez, faça essa maratona aí, tá? Esse vídeo também vai ficar um pouquinho extenso, devido à quantidade de questões e devido ao eu comentar as questões com vocês, tá? E antes de tudo, não se esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, para o YouTube reconhecer esse canal, tá? Para a gente crescer, tá bom? E também curte esse canal para ele ver que esse conteúdo é de relevância para mais pessoas virem até ele, tá? E querendo me pedir material, querendo também me pedir a sua prova, me manda mensagem aqui na descrição do vídeo. Tem o meu WhatsApp, o meu Instagram, que você pode me seguir lá também. E caso você resolva adquirir qualquer material comigo, mesmo precisando estudar para um outro concurso e adquirir um plano de estudo, você também tem acesso direto ao Close Friends lá no meu Instagram, tá? Então, vem comigo, bora estudar, bora compreender mais. Então, vamos lá. Em um estudo histológico, falando de histologia, foram observados 4 tipos de tecido no microscópio, tá? Com o objetivo, então, a gente vai 4 tipos de tecido no microscópio, com o objetivo da matriz extracelular. Porém, em relação à matriz, em um tecido não havia matriz densidade. Então, em um tecido não havia matriz extracelular, e no outro havia, que essa é uma das principais características dos dois tipos de tecido que são conhecidos respectivamente. Então, um celular e o outro tinha uma pequena quantidade. Então, um é o tecido nervoso, tá? E o outro, por que esses dois tipos de tecido teriam esse ou conjuntivo ou o adiposo? Vamos ver ali. Então, foram examinados esses 4 tipos. Tecido nervoso. É o tecido nervoso porque tanto o tecido epitelial, ele precisa de pouca matriz extracelular. E tem matriz extracelular, tá? Porque o tecido nervoso ele é formado por uma grande quantidade de célula e pouca substância, ou matriz extracelular, tá? Isso que não tem essa matriz. E existe outros tipos celulares que são chamados de maneira geral, células da glia ou neurócrines extracelular, porque as células dos nervos, do sistema nervoso são os neurônios, tá? E no caso do tecido, a presença de mais, eles têm, e são células justapostas, ou
Seria esses dois, por isso que são esse no caso. E o tecido adiposo é o tecido gorduroso, tá? Nossos órgãos, tá? Certo? E o muscular é o que forma os nossos músculos. Tecido que cobre a superfície externa, bem como as cavidades do nosso corpo, ele pode ser de dois tipos. O simples, tá? Epitélio simples, com uma camada celular, com uma ou mais camadas de células de três formas, tá? É pavimentoso, cúbico e prismático ou colunar. Pavimentoso, vamos ver. Vamos agora de epitélios. Tecido epitelial. Epitélio simples. Simples, pavimentoso. Uhum. O epitélio escamoso, também chamado, o pavimentoso, ele forma uma única camada de célula fina, achatada, de célula através das quais, ou filtração, tá? Hum, exemplos. Então, exemplos. hum, Ele pode ser encontrado no revestimento capilar, dentro de vasos sanguíneos, endotélio, nos alvéolos dos pulmões, e nas membranas serosas. O epitélio cúbico simples, uma única camada de células em forma de cubo. Então, vamos ver. Endotélio de vasos, mesotélio pleural, né? E do peritoneal. Cavidade do intestino, não. Não. Esofágico, lembra assim, quando fala, perdi, exemplos de simples, células contíguas, polaridade, microcílios esterócitos, tá? É, eles são encontrados nos túbulos contorcidos do rim, na parede dos folículos da tireoide, tá? E também em vasos, endotélio dos vasos linfáticos, células sanguíneas, e mesotélio pleural e peritoneal, tá? É o exemplo do epitélio. A célula eucariótica, ela possui membranas internas ordenadas de forma elaborada e dividem a célula em compartimentos, conhecidas por organelas, tá? Cada célula eucariótica vegetal ou o animal, elas têm suas respectivas organelas, tá? Elas apresentam funções especiais e podem ou não estar em abundância em determinada célula do organismo. O retículo endoplasmático liso, REL, atua em diversos processos metabólicos que variam com o tipo de célula. Dos processos metabólicos relacionados, vou grifar aqui, não se trata de função dessa organela, síntese de proteínas com os ribossomos e síntese plasmático liso, tá? Sim. Fazer o metabolismo dos carboidratos, também, função dele. Essa função, se eu não muito me engano, está com eu tenho as secretoras com outra organela. Até citando isso, vamos ver quem faz as secretárias, a produção dessas dentro das organelas, né? Para a gente relembrar, tá? É, produção de proteína, secretoras. Então, é realizada pelo retículo endoplasmático rugoso, ao retículo endoplasmático rugoso e liberadas no lúmen. Então, dentro do liso, são feitas síntese de lipídios, armazenagem de íons de cálcio, fazem metabolismo dos carboidratos e retículo endoplasmático rugoso através dos ribossomos, tá? São outras organelas. Ok, ok. Os fito-hormônios são substâncias orgânicas que controlam o desenvolvimento das plantas, tá? Eles atuam em quantidades pequenas e sobre células específicas, além de desempenharem inúmeras funções, os fito-hormônios. Há cinco principais grupos de fito-hormônios. Dentre eles está a citocina, hormônio produzido no ápice da raiz. Então, vamos aqui. Ele está citando, são cinco principais grupos de fito-hormônios. A citocinina, que é o hormônio produzido no ápice da raiz, sendo responsável por qual função? Então, essa citocinina é o hormônio do xilema. Qual é a função desse hormônio? Vamos ver. Estimular o aluno.
Atuar no geotropismo e promover o desenvolvimento dos brotos? Também não. Estimular a diferenciação dos tecidos? Sim, a citocina, ela é um hormônio que ajuda, ainda mais transportado pelo xilema, né, um dos sistemas de vascularização. Ele ajuda também, né, a diferenciar os tecidos, tá? Atuar na queda natural das folhas e de frutos e promover a dormência de gemas. Isso é para outro hormônio, tá? A citocina, ela, como ela é produzida no ápice da raiz, então ela ajuda na estimulação do desenvolvimento, na diferenciação dos tecidos, tá? Considerando o processo de clivagem do zigoto durante a primeira semana do desenvolvimento embrionário, marque V para verdadeira e F para falsa. Então, vamos considerar aqui o processo de clivagem do zigoto durante a primeira semana do desenvolvimento. O rápido aumento de número de células é o resultado do processo de clivagem. Sim, assim que completa o processo a meiose e forma o embrião, nesse processo ocorre várias divisões celulares e, com isso, o aumento. Então, verdadeiro. Formados na clivagem, eles se tornam maior a cada divisão mitótica. Pelo contrário, tá? Eles não chegam a ficar, eles ficam tontos, tá? Eles não aumentam, não. Eles estão presentes, mas eles não aumentam. Durante a clivagem, o zigoto ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então, até ele sair dessa zona, ele tem que estar bem mais desenvolvido. As células, por uma camada de blastômeros achatados, que formam o embrioblasto. Não, elas não estão envoltas por uma camada de blastômeros achatados, tá? Então, é a letra A. Agora, vamos dar cuidar aqui para eu não interromper o vídeo, gente. Tá. Pronto. Os microscópios ópticos atualmente são muito usados em laboratórios, assim como foram utilizados por cientistas no período do Renascimento. Na microscopia, três importantes parâmetros devem ser considerados: resolução, uma boa resolução, magnificação e afirmativas a seguir. Medem a nitidez da imagem. Sim, boa resolução, a nitidez, né? Então, e resolução. E quando a gente está melhor, a gente acaba não falando de tamanho da imagem, do tamanho normal e da microscopia. Referem-se à distância mínima, na qual dois pontos podem ser separados e ainda, então, dentro da microscopia, você precisa colocar, eu quero ver isso aqui, você precisa colocar ali, eu consigo ver o ponto A, tá? E distingui-los igualmente, tá? Então, sobre resolução, está pedindo sobre resolução aqui. Então, é A1 e A4. Resolução, então, média, a nitidez da imagem, e também ver que estão mesmo separados, e ainda distingui-los, a gente ainda consegue distinguir esses dois pontos, tá? O tecido conjuntivo, ele é formado por vários outros que se caracterizam por seus componentes predominantes ou pela sua organização estrutural. Sobre essa variedade de tecidos conjuntivos, analise as afirmativas a seguir. Sim, porque o tecido conjuntivo, como ele recobre muitos órgãos, inclusive a própria pele, tá? Então, ele está ligado a vários, temos vários tipos de tecido, tá? Então, vamos lá. Está presente nos ligamentos amarelos da coluna vertebral. É o tecido elástico, tá? Encontra-se na polpa jovem dos dentes e é o principal componente. Então, vamos estar aqui. A gente coloca, é o elástico. Tecido conjuntivo elástico. Encontra-se na polpa jovem, componente do cordão umbilical, mucosa, o mucoso, tecido predial, tecido conjuntivo mucoso. Apresenta estrutura, um ambiente especial para órgãos linfóides, linfonodo, e hematopoiéticos, que são do tecido sanguíneo, né? Então, é o tecido reticular, das organelas reticulares e lisas e rugosas. Então, é o tecido conjuntivo reticular. Suporta células musculares e forma camadas em torno dos vasos sanguíneos. Esse é o conjuntivo frouxo. E só por curiosidade, vocês lembram quantos tipos de tecido conjuntivo nós são formados?
Nós temos o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, cartilaginoso, o adiposo, e o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem a função de sustentar, preencher, de proteção contra impactos, armazenamento de gordura e íons, defesa do organismo, transporte de gases e nutrientes, entre outras, tá? O tecido conjuntivo frouxo, as fibras de sua matriz extracelular, elas estão dispostas frouxamente, o que confere suas funções. Podemos destacar a ligação do epitélio aos tecidos adjacentes e o preenchimento dos espaços entre órgãos e tecidos, tá? Nós temos também tecido adiposo, que são especializados em armazenar gordura, o cartilaginoso, especializado nas cartilagens, né? O ósseo, o sanguíneo, as hemácias, as plaquetas, tá? Então, nós temos o sistema elástico, mucoso, reticular, presente nos ligamentos amarelos da coluna vertebral. O mucoso encontra-se na polpa jovem dos dentes e o reticular apresenta a estrutura arquitetônica e cria um ambiente especial para órgãos linfóides e hematopoéticos. E o conjuntivo frouxo, ele preenche os espaços entre as células musculares e forma camadas em torno dos vasos sanguíneos e ele suporta as células do epitélio, tá? Então, é a letra B. Certo? E assim a gente demora um pouco a matéria. É porque eu gosto mesmo de saber que vai que cai de uma outra maneira, né? A prova esse ano, né? Na terceira semana do desenvolvimento embrionário, falando agora da primeira, agora vou falar da terceira, ocorrem diversos eventos importantes, como a gastrulação, dentre outros processos. O desenvolvimento da notocorda acontece neste período. O que seria a notocorda? O sistema é a parte que antecede, que vai dar a estrutura para a medula óssea. O desenvolvimento da notocorda acontece neste período, sendo considerada um indutor primário do embrião inicial, definindo o seu eixo, proporcionando-lhe certa rigidez, além de indicar a futura área dos corpos vertebrais, tá? E envolver-se na formação inicial do sangue? Não. Formar os tecidos de sustentação do embrião? Também não. Associar-se ao desenvolvimento da bexiga urinária e sustentação é com a parte dos entre ossos e músculos. Servir como base para o desenvolvimento do esqueleto axial? Sim, que é o sistema aqui do centro nervoso ou axial, tá? Tá? Os axos. Considerando as histologias a seguir, alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros não. Considerando parênquima, colênquima e esclerênquima. Agora nós vamos revisar um pouquinho sobre as histologia vegetal, tá? Vamos lá. Formado por células vivas e celulose. Esse é o caso do colênquima, tá? E alongadas, e suas paredes são reforçadas constituído por células de paredes finas, compostas basicamente de celulose. É o parênquima. Composto por células que morreram devido ao próprio processo de parênquima. Olha só. Então, primeira característica do parênquima, do colênquima, suas paredes são reforçadas com celulose. Atenção. Colênquima formada por células vivas e alongadas e suas paredes são reforçadas com celulose. O parênquima, ele é basicamente de celulose. E o esclerênquima, ele é composto por células que morreram devido ao próprio dentro da célula. Suas células são organizadas em feixes longitudinais nos jovens da planta. Isso aqui é o parênquima. Eu não preciso nem olhar, porque eu estudei muito essa parte na graduação. Desdiferenciação pode voltar a se dividir, apresentando um importante papel na regeneração de lesões, que é a capacidade de regenerar as lesões. Tá? Então, é a 2, 1, 3, 2, 0, adquirir esse material, você voltar e dar uma estudada, uma anotada, fazer um resumo. Analise a figura a seguir. A gente tem o hipotálamo, né? Aí, dando a hipófise, que manda informação para os ovários, e que manda informação para, provavelmente, o útero e alguma outra informação, tá?
secreção de hormônios, no caso. Se devido a algum contratempo, não fosse produzido, no caso, a hipófise, a informação produzida do hipotálamo, que mandou para a hipófise, assinale a afirmativa incorreta caso não fosse produzido. A hipófise não liberaria LH e FSH. Liberaria. As alterações cíclicas dos ovários não seriam produzidas. Seriam. Ocorreria a produção de estrógeno e progesterona nos ovários. Não, se a informação 1, que eu imagino que seja por conta de uma possível gravidez, onde o hipotálamo deve estar mandando mensagem de que foi fecundado, não, se essa informação 1, não ocorreria a produção do estrógeno e da progesterona. Os hormônios gonadotróficos não seriam produzidos pela hipófise. Não seria. Então, a incorreta é que não ocorreria a produção de estrógeno e progesterona, e muito provavelmente essa informação que ele está falando ali é justamente de que ocorreu a meiose, tá? A fecundação. Então, gente, às vezes eu tenho que dar uma de ali nas entrelinhas. E vocês também na hora da incorreta, tá? A imagem retrata dois tipos de óvulos encontrados nos animais. O polo animal 1 tem núcleo, vitelo e polo vegetativo. Polo animal 2, cicatricula, núcleo, vitelo, polo vegetativo. Tá. Então, são dois tipos de óvulos encontrados nos animais, tá? Diante do exposto, é correto afirmar o quê? O óvulo 1 é do tipo telolécito e presente em anfíbios. Não, que o óvulo do anfíbio é diferente. Creio eu que não tem vitelo, eu acho. O óvulo 2 é o telolécito e ele está presente em répteis. Sim, por causa dos répteis, eles têm vitelo, tem uma cicatricula, eles têm um núcleo e um polo vegetativo. E também está presente em alguns os óvulos de peixes e de aves também tem um núcleo, tem um vitelo, polo vegetativo. Isso. Então, o 2 a número 19 é um óvulo teloléceo. Essa característica de um polo animal, polo vegetativo, tem um núcleo, tem um vitelo e uma cicatricula. O óvulo 1 presente em equinodermos, não, eles não têm nem óvulos, e oligolécitos, não. Os óvulos oligolécitos têm uma outro tipo de característica, inclusive a gente está falando de óvulos, né? Que seriam telolécitos. São ovos também chamados de megalécitos. Eles apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase toda a célula. Ele tem um pequeno disco bem próximo à membrana plasmática, chamada de disco germinativo, tá? Eu falo ali. Estou olhando aqui, veio uma mensagem. O óvulo oligolécito, tá? São ovos também conhecidos como isolécitos, e apresentam pouco vitelo distribuído de forma homogênea. Então, ali seria o caso de um oligolécito, porque não apresentaria tudo aquilo de vitelo, tá? E lembrando que são quantos tipos de ovos? Oligolécitos, ovos com pouco vitelo. Heterolécitos, são ovos que contêm uma quantidade média de vitelo, tá? Telolécito e vitelo, então, no caso ali, as duas são telolécitas, tá? E, não, uma é telolécita e a outra é centrolécitos, porque ela possui o vitelo circuncidando o núcleo. Então, eu vou deixar anotado aqui. Então, número 1, ele é um óvulo. Então, número 1, óvulo centrolécito, né? Que o vitelo circunda o núcleo, né? Lécito, que possui muito vitelo. Tá. E os óvulos 1 e 2 presentes nos peixes são heterolécitos.
Não, que a gente acabou de ver que os óvulos, e eu falo isso porque eu já vi muito ovinho de peixe, eles têm muito ML2, então eles são telolésicos, tá? E não heterolésicos, certo? As informações de agora contextualizam as questões 20 e 21. Leia-as atentamente. As cores distintas de pelagem: amarela, marrom e preta. A cor preta, oh, Deus. Então, amarela, marrom e preta. A cor preta, como de praxe, é dominante sobre os B, Bzão e Bzinho, são designados para tal. Seu genótipo deve ser Bzinho, Bzinho. Então, eu vou anotar aqui. Então, marrom é Bzinho, Bzinho. E a preta, então, ela vem sem disso. Deve ser um segundo gene, deve ter um segundo gene, um alelo dominante, representado por segundo gene dominante, o E, e resulta no depósito de pigmento preto ou marrom. Então, tem um alelo, tem um segundo gene, representamento preto ou marrom no pelo, dependendo do genótipo do primeiro locus, de qual que vai dominar no primeiro genótipo. Além desses alelos, há outros que determinam a cor da pelagem amarela, tá? Amarelo, também recessivo, exino, e tá. Considerando os dados anteriores, assinale a alternativa incorreta, tá? Os genótipos Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho e Bezinho, Bezinho são cachorros de pelagem amarela. Sim, porque, ó, ele tá falando aqui na questão da amarela que o que determina a cor da pelagem amarela é representado por Ezinho, Ezinho e vai ser amarelo independente do genótipo ser preto ou marrom. Então, ali, mesmo que tenha o B dominando ou tenha no caso, preto dominando, os cachorros vão ter a pelagem amarela, porque ele fala que independente, ó, independente do genótipo do lóculo. Os cachorros de pelagem preta terão genótipos, cachorros de pelagem preta, Bzão, que é o segundo gene dominante do marrom, e Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho, Bzão, Bezinho, Eze, E, que todos são, o E dominante é da pelagem marrom. Então, quando ele se mistura com o dominante preto, fica aí. Os genótipos Bzão, Bzão e Ezinho, Ezinho e Bzão, Bezinho e Ezão, Ezinho são cachorros de pelagem aqui, amarela, tá? E preta, que é o segundo marrom, tá? E vamos ver a letra pelagem marrom, terão os genótipos Bezinho, Bezinho, Ezão, Ezinho, Bezinho, Bezinho, Ezinho, Ezinho e não, não porque, não, esse sim, né, porque o Bezinho é do marrom dominante. Aí esse também, e vamos ver aqui que não. A cor preta é dominante sobre o marrom, e os dois alelos B e Bzão e Bezinho são designados para tais caracteres. Tá? B. Para determinar a cor marrom, seu genótipo deve ser Bezinho, Bezinho. Além disso, deve ter um segundo gene, um alelo dominante representado por E. Então, para determinar o marrom, além dos dois Bezinhos, ele deve ter o E, o E dominante, se não é preto, que é o caso aqui da segunda opção, né? Como tem nesses dois aqui, vira o preto, né? Porque o preto que é o do amarelo, e aqui é o amarelo, na verdade, porque aqui forma uma pelagem marrom, marrom, amarela. Então, não tem como ser todos marrons aqui, por causa que esse do meio é pelagem amarela, que forma pelagem amarelo ou marrom. Por isso, tá? Dá pra entender? Genética, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, consegui, agora conectei os ticos e os tecos aqui, tá? Na engenharia, mas eu consegui entender. É possível afirmar que as informações retratam um exemplo de, vamos lá ver,
que as informações, a gente estava falando da genética, né, ali, da... Volta. É possível afirmar que as informações do texto retratam um exemplo de herança poligênica em que o gene Bzão e Bzinho apresentam um efeito aditivo sobre o fenótipo da pelagem amarela. Não, Bzão é da pelagem preta e Bzinho da pelagem marrom, e ele não influencia em nada na amarela. Herança poligênica, em que o gene Ezão e Ezinho apresentam um efeito aditivo sobre os fenótipos da pelagem preta e marrom, só da pelagem marrom. Epistasia, cujo gene que codifica o pigmento preto ou marrom, Bzão, Bzinho, ele é epistático para o gene para o depósito de pigmento Ezão e Ezinho. Não. Epistasia, cujo gene para depósito de pigmento Ezão e Ezinho é epistático para o gene Bzão, Bzinho, que codifica o pigmento preto e o pigmento marrom. E o que é essa epistasia em relação à genética? Você se perguntando aí, eu vou te responder daqui. Epistasia genética é a interação gênica, é o fenômeno genético em que vários genes interagem entre si para influenciar uma única característica. Ela envolve graus variáveis de complexidade. Os casos mais simples, porém, resultam de interação entre dois genes que segregam independentemente, tá? Então, aqui é o caso de epistasia, porque resultam da interação entre dois genes, que é o que a gente vê, Bzão com um, tá? Dependente, tá? Isso seria a epistasia. Então, é isso que é para o depósito de pigmento Ezão ou Ezinho, é epistático para o gene Bzão, Bzinho, que codifica o pigmento preto ou marrom. Beleza? Às 22 e 23, e eu vou tomar uma água, porque não sei por que estou aqui falando há um tempão e não tomei a minha água. Vamos lá. A primeira técnica de sequenciamento de DNA automatizado é o método de desoxirribonucleico, de terminação de cadeia. Trata-se de uma técnica que utiliza um fragmento de DNA como molde para a síntese de um conjunto de fragmentos complementares. Então, trata-se de uma técnica que utiliza um fragmento de DNA como molde para a síntese de um conjunto de fragmentos complementares. Cada fita inicia com um desoxirribonucleico, DDD-NTP, prevenindo, assim, o alongamento da fita, tá? Aí ele pede para analisar o fragmento de DNA a seguir. Citosina, fita molde, fita mãe. Citosina, adenina, timina, guanina. Citosina, adenina, citosina, guanina. Citosina, timina, adenina, citosina, guanina. Sentido 5 linha, 3 linha. Tá. A seguir, analise a seguir o oligonucleotídeo iniciador dessa fita. Tá. Tá. O oligonucleotídeo iniciador dessa fita. E o oligonucleotídeo, ele é o iniciador dela. Então, vamos lá. Ele inicia sentido 5 linha, 3 linha. Tá. Então, é aqui. Usina, adenina. Tá. Tá. Esse início. Analise a seguir o oligonucleotídeo iniciador dessa fita.
Deixa eu ver aqui o que tá falando. Que é, pensei, CATG. Ah, ATG, CGTA. Inverteu, na verdade, aqui. CG, falando que é isso aqui. Ó, CGTA. Olha o que que ele fez aqui. Ele inverteu, tá? Ó, trata-se de uma técnica que utiliza o fragmento de DNA como molde para a síntese de um conjunto de fragmentos complementares. Cada fita inicia com o mesmo oligonucleotídeo iniciador e ela termina com um didexorribonucleotídeo, prevenindo assim o alongamento da fita. Então, ela começa com o mesmo que ela finalizou. Então, vai ser o CGTA. CGTA. Daí vai estar começou com CATG, CGTA. CG, CGTA. Isso. Ah, letra C. Gente, eu passo os movimentos aqui no condomínio, daí eu acabo me distraindo. Mas é a sequência CGTA, tá? E se a gente pegar aqui, ó, C, C, G, T, C, guanina, citosina, guanina, adenina, C, G, T, A. Isso, invertendo aqui, fazendo as trocas. Isso, tinha esquecido desse detalhe de substituição. As fitas marcadas mais curtas e mais longas terão como bases nitrogenadas em seus últimos nucleotídeos. Então, as fitas marcadas mais curtas e mais longas, os últimos nucleotídeos, respectivamente, curtas e mais longas, a guanina em ambas. Mais curtas, e as duas vão ter a guanina. Ó. Guanina, guanina, guanina. Uhum. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade com genética, apesar de amar muito genética, tá? Daí a faculdade eu tenho uma relação muito intensa com ela. Não me julguem quando verem esse vídeo. Os ácidos nucleicos são formados pela polimerização de nucleotídeos, sendo que cada unidade contém resíduos de uma molécula de ácido fosfórico, uma pentose. Púricas, as bases púricas, púricas mais encontradas nos ácidos nucleicos são a adenina e a guanina. Assinale a alternativa que completa corretamente e sequencialmente a afirmativa anterior. Então, os ácidos nucleicos são formados pela polimerização de nucleotídeos, sendo que cada unidade contém resíduos de uma molécula de ácido fosfórico, uma pentose e uma base púrica ou pirimídica. As bases, então, púricas mais encontradas nos ácidos nucleicos são a adenina e a guanina, tá? Que ele está falando das bases púricas. No caso, as pirimídicas, eu acredito que sejam as outras duas que a gente não falou, que é a timina e a citosina, tá? A gente vai continuar, que é muita matéria, então, assim, perdoa, prof.
Eita. Mulher, 46 anos, levou ao médico o resultado do seu exame de sangue de rotina. Uma parte do resultado do lipidograma, a gente já pegou lá o colesterol e tal, envolve as gorduras, em que se encontram os valores de HDL e LDH. Então, para um lipidograma 38, valores de referência baixo, menor de 40, elevado, maior ou igual a 60. LDH, material sangue, resultado 189, abaixo de 100, ótimo. Desejável entre 100 e 129. Então, no caso dela aqui, o resultado do HDL está baixo, tá? E o resultado do LDH deu 189, está alto, está 160 a 189. Sobre o resultado do exame, é correto afirmar que a lipoproteína de alta densidade, conhecida por colesterol bom, que é responsável por levar o colesterol dos tecidos para o fígado, evidenciou o resultado com nível baixo. Sim, bem baixo, que é o HDL, né? A lipoproteína que é responsável por levar o colesterol dos tecidos para o fígado evidenciou o resultado com nível muito alto. Não, muito alto não, nível alto. Aqui, esse é o resultado nível. A proteína de conhecida que é responsável por levar o colesterol e o triacil para o fígado confirmou o resultado em nível alto. Triglicerídeos, não, isso aqui não tem nada. A lipoproteína de baixa densidade, conhecida como colesterol bom, não, alta densidade, não baixa. É responsável por levar o colesterol do fígado para o tecido, confirmou o resultado baixo pelos valores de referência. Considerou resultados baixos, mas não é de baixa densidade, sim de alta densidade. E assim você faz nessas questões, você tem que tomar bastante cuidado. Eu tô aqui comentando com vocês, e aí eu tenho que me concentrar bem aqui para eu não acabar explicando nem entendendo errado, tá? Porque vocês viram que é bem unidinho as coisas, bem redondinho, e às vezes parece uma coisa, mas não é, e realmente mas deu para entender, né? Que o resultado era aquele ali. Colesterol bom, HDL, colesterol ruim é o segundo exame, que deu alto e não muito alto, tá? Há várias maneiras dos animais excretarem seus resíduos nitrogenados, que variam significativamente nos custos energéticos e na toxina. A ureia é o principal resíduo nitrogenado excretado. Então, os anfíbios, a maioria, eles excretam ureia, tá? É resíduo nitrogenado excretado. Outros animais também excretam a ureia. Quais seriam esses animais? Aves e mamíferos? As aves não. As aves, elas excretam amônia. Mamíferos e tubarões? Sim. Os tubarões excretam ureia. Em si. Mamíferos, aves e diversos répteis. As aves não. Inúmeros répteis e caracóis terrestres. Se não me engano, répteis também não. Então, só mamíferos e tubarões. Certo! Questão 27. O cérebro dos vertebrados é formado por três grandes regiões. Vamos lá. O prosencéfalo, o mesencéfalo, o rombencéfalo, sendo cada região especializada em funções. Considerando a estrutura do cérebro dos vertebrados, observa-se que, relativamente, os tamanhos de regiões particulares do cérebro se diferenciam. Distinções na importância de funções particulares do cérebro. Então, 1, 2, 3. Eu acredito que seja o tubo, a bexiga, giros. Considerando as estruturas dos vertebrados, assinale a alternativa incorreta. O prosencéfalo na estrutura 1, prosencéfalo na estrutura 1, é onde se encontram o bulbo olfatório e o cérebro. Sim, nos três. O rombencéfalo, estrutura 3, rombencéfalo, é a parte da qual forma o cerebelo e controla o quê? As atividades involuntárias. Então, a gente tem os três desenvolvimentos, a lampreia, no tubarão e no actinopterygieus. Os tubarões apresentam o mesencéfalo, estrutura 2, e muito pequeno, assim, bem pequenininho, enquanto que os antinoptérios, bem grandão, as lampreias, médio, né?
É responsável por coordenar o roteamento de informações sensoriais. Nossa, os tubarões têm tanto pequenininho. O mesencéfalo, estrutura 2, é bem grande nos actinoptérios. Sim, bem grande. E ele é responsável por coordenar as atividades motoras, não, roteamento de informações. Respondeu, gente, atenção, atenção. Ó, o que a gente acabou de ver? O mesencéfalo é responsável por coordenar o roteamento de informações sensoriais. E o que ele está falando aqui na D? Que o mesencéfalo, tá, ele é grande nos actinopterídeos e ele é responsável por coordenar o quê? As atividades motoras como a locomoção. Não, ele é responsável por coordenar o roteamento de informações sensoriais, tá? Então, ele é responsável as atividades motoras como a locomoção, sim, o roteamento das informações sensoriais, tá? Então, é a letra D que está incorreta. Até eu vou colocar aqui, para ficar mais legal, as estruturas. Número 1, prosencéfalo. A número 2, mesencéfalo. E a número 3, rodencéfalo. Colocar só em um, que é a mesma coisa nos outros, tá? Considerando a classificação hierárquica de Linneu, agora falando de taxonomia, foi um dos últimos vídeos que a gente gravou, sobre a nomeação das espécies. Analise o agrupamento a seguir. Pantera, Pantera pardus, leopardo. Pantera léo, leão africano. Pantera tigris, tigre. Pantera onça, onça. É correto afirmar que tais espécies se encontram agrupadas por classe, ordem, gênero ou família. Nesse caso aqui, todos são da mesma família, as panteras. Pantera pardus, pantera léo, pantera tigris e pantera onça. Isso aqui é família de panteras. Agora vocês já sabem quais são de que tá o leopardo, o leão africano, o tigre e a onça, é todo mundo da mesma família, família das panteras. Beleza? E são de espécies diferentes, né? Mas da mesma família. Não, gêneros diferentes, perdão. A imagem mostra um tipo de alteração na estrutura cromossômica. As setas menores indicam o ponto de que... E o fragmento acinzentado, as partes dos cromossomos afetadas pelos rearranjos. Então aqui ficou menor, aqui que era menor, ficou maior. A alteração observada na figura denomina-se translocação. Translocação. Deleção quando é deletado, inversão quando é invertido, né? Duplicação quando o gene é duplicado, obviamente. E translocação. Vou explicar para vocês o que é, né? Translocação cromossômica. É uma anomalia cromossômica causada pelo rearranjo de partes entre cromossomos não homólogos, que foi o que aconteceu aqui. Aconteceu um rearranjo. Um gene de fusão pode ser criado quando a translocação se une a outros dois genes, tá? Separadas, um evento que é comum, por exemplo, no câncer. Então, esse é um evento muito comum em quem tem desenvolvido o câncer, a translocação cromossômica. Deleção, inversão e duplicação, eles acabam acontecendo nas anomalias genéticas como doenças geneticamente, como síndrome de Down,
as outras vezes que a gente estudou em relação a sexo feminino, masculino, tá? Analise aqui a imagem a seguir. Linhagem ancestral, temos A, aí temos o táxon B do grupo 1. Aí nós temos a linhagem a linhagem ancestral, forma A, que é aí que forma B, e também forma o táxon B, mas que também forma o grupo 2, táxon C, táxon D, e o táxon E, e todos têm o mesmo ancestral, né? Isso. Os grupos um e 2 evidenciados são, respectivamente, polifiléticos, parafiléticos. São polifiléticos, né, e monofiléticos. Ele está me dando essa resposta. São polifiléticos. Polifiléticos é o grupo 1, táxon A e táxon B. E monofiléticos. Polifiléticos. Em filogenia, chama-se polifilético um grupo que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos. É um grupo monofilético. Então, polifilético é o caso do táxon A e do táxon B. Por quê? Porque quando a gente vê ali, o táxon A, ele está relacionado só com o táxon A. E o táxon B, né, ele está relacionado com ali, tá ligado a aqui, ele sim, mas A só tá ligado a A. E o B tá ligando aqui somente com, eles estão isolados. Enquanto que no grupo 2 C e D estão ligados com C. Então, e o grupo monofilético, né, é no qual se retirou um grupo parafilético, ou seja, B era parafilético e gerou a C, que gerou dois grupos, que gerou um grupo monofilético. Em outras palavras, é a reunião de dois ou mais grupos monofiléticos. Um parafilético gera um grupo polifilético e um grupo monofilético é retirado de um grupo parafilético, por causa de dois. Isso. Então, aqui é um grupo polifilético, é formado por espécies que apresentam dois ou mais ancestrais diferentes. Caso grupo 1. Ou seja, não apresentam um ancestral comum. A e B não têm ancestral comum. No exemplo, no caso de monofiléticos, é a propriedade apresentada por um agrupamento taxonômico, um táxon ou conjunto de organismos, que contenha entre seus elementos todos e apenas os descendentes de um ancestral comum exclusivo, tá? Então, por isso que o polifilético, eles não têm nenhuma relação com o outro. E o monofilético, eles têm relação, tá? É isso que quero dizer em resumo. Questão 31. É através das extremidades das raízes, principalmente através dos pelos absorventes que a água e os sais minerais penetram nas plantas, certo? A solução aquosa absorvida pode se deslocar tanto pelos espaços existentes entre as células, então a solução aquosa absorvida pode se deslocar tanto pelos espaços existentes entre as células, o apoplasto. Então, a solução aquosa absorvida pode ser deslocada. Esses espaços existentes entre as células são os espaços existentes entre as células que realizam a absorção da solução aquosa, são os apoplastos. Então, olhando aqui, a gente já pode descartar 5 apoplastos, a e a C. Quanto pelo citoplasma, também pode ser pelo citoplasma, que compõe o simplasto. Então, simplasto. Simplasto.
Ele é o espaço interior, a membrana plasmática, através do qual se só é sim, então, na segunda opção, pelo apoplasto, né, apoplasto, que são os espaços existentes entre as células, apoplastos, é detido somente nas células endodérmicas, devido à presença das estrias, os plasmodesmos, não, os plasmodesmos é questão de locomoção, é devido à presença de estrias de caspa. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque não pode ser os plasmodesmos, tá? Já vou explicar por quê. Porque os plasmodesmos, eles são canais responsáveis por conectar. E as estrias, elas são, o que que elas fazem? Elas barram, tá? Enquanto que os plasmodesmos, eles fazem conexão entre as células e fazem as trocas, as estrias de Caspari, eu faço as estrias, né? Estrias de Caspari. Possuem paredes laterais espessadas por estruturas formadas pelo depósito de suberina. Essas estruturas, elas são chamadas de estrias de Caspari. A presença dessas estrias força a passagem da água e dos solutos oriundos da camada externa do córtex a atravessar as células da endoderme. Então, o apoplasto, a água força. Nos apoplastos, ele é detido nessas células endodérmicas por causa dessas estrias de Caspari, que impedem a solução de se deslocar extracelularmente, tá? Porque a água em si, ela já força essa passagem. E aí, os apoplastos, eles acabam ficando detidos. Eles não têm tanta força. Logo, a solução é obrigada a entrar pelo citoplasma das células endodérmicas, a fim de penetrar no cilindro vascular. Então, é isso. Uma aulinha de histologia vegetal. Mas, então, entra pelo apoplasto, passa pelo acompanha o simplasto, depois desloca para o apoplasto, e estes são barrados por causa das estrelas. Vamos lá. Quase no fim. Agora, a imagem que a gente vai ver vai contextualizar as questões 32 e 33, tá? A imagem retrata a espermatogênese, ou seja, o processo de formação de quem? Dos espermatozoides. São produzidos nos testículos, 1, desenvolvimento 2, 3, 4, até formar os espermatozoides, tá? Então, vamos ver o processo de espermatogênese. É bem esse esquema que eu quero, ó. Muito bem. Então, ali, ele forma uma célula germinativa na mitose. Aí formam as... Deixa eu anotar aqui. Primeira parte. Célula germinativa. Aí ocorre aqui a mitose, uma célula diploide. E aí, na parte pula aqui dois é o espermatócito. Tócito. Isso. E as espermatogônias. Gônias.
Aí depois espermatócitos espermatócito 1, 2N. Aí é feito aqui, nesses dois aqui, espermatócito, espermatócito 2. 2 N, e ocorre uma meiose. E aqui o mátides N e os espermatozoides. Então, que é o período germinativo, lá na ponta, período de crescimento, período de maturação e período de, aqui é o período de germinativo, a germinação, depois é o período de crescimento, ele só está funcionando no período germinativo, daí o período de maturação, período de crescimento, período de maturação e de diferenciação. Tá? Então, daí ele está pedindo quais são as células indicativas em 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Espermatogônias. Então, a gente já descarta espermatócito, espermátide. Pode ser A ou pode ser a C. Tá? 2. Espermatócito 1. Então, espermatócito 1. 3. Espermatócito 2. Isso. E 4. Espermátide. Ai, gente. Adoro fazer um bom estudo aqui com vocês. Legal, né? Eu consegui, ó, vocês veem aqui, ó. Eu tenho um esqueminha, não vai dar para ver, mas eu consegui um esqueminha aqui, que é bem de acordo com esse aqui. Então, lembra, espermatogônias, começa ali, passa pelo espermatócito 1, espermatócito 2 e a espermátide. E aí, a formação dos espermatozoides, tá? 33. Diante das informações, é correto afirmar que cada célula 2, que são os espermatócitos, passa por uma divisão, redutora para formar duas células, cada célula 2, que é espermatócito, passa por uma divisão redutora para formar duas células 3. Espermátides. Não, forma 4. Sim, passa para formar, ele reduz o espermatócito, ele se reduz, e aí ele forma duas, que forma 4. Para que um cresça e se transforme em 2, ocorrem várias divisões meióticas. Não, mitóticas. Então, gente, mitóticas. As células 3 passam pelo processo de espermiogênese. Espermatócito. Para formar as células 4. As espermátides. Não. As células 4 passam pela segunda divisão meiótica. Não, passam. E se transformam em espermatozoides. Não, elas não passam pela segunda divisão meiótica. A segunda divisão meiótica é outra coisa. Eu tô aqui toda descabelada. Mas é a letra A. Cada célula 2 passa por uma divisão redutora, tá? Para formar duas células. Oi?
2 células 3. Então, cada espermatócito passa por uma divisão redutora e forma 2 células de espermatócito, que aqui nem mostra a figurinha ali mesmo. Então, cada espermatócito passa por 2 divisões para formar duas células de espermatócito 2, tá? Os estômatos são estruturas presentes nas folhas das plantas que apresentam capacidade de abrir e fechar, considerando diversos fatores, segundo condições ambientais, como luminosidade, concentração de gás carbônico e suprimento hídrico. Sobre esses fatores envolvidos no comportamento dos estômatos, que armazenam energia, tá? Assinale a afirmativa incorreta. Quando o suprimento de água está alto, os estômatos fazem o quê? Se abrem, tá? Quando em condições de alta intensidade de luz, os estômatos se abrem também. Quando a intensidade luminosa está baixa, os estômatos eles fazem o quê? Se fecham. Em condições ambientais de alta concentração de gás carbônico, os estômatos se abrem. Não, eles se fecham. Tá? Eles são muito sensíveis. Aqui eles se fecham. Tá? Questão 35. O sistema cardiovascular de todos os vertebrados, ele é composto por 2 ou mais câmaras musculares no coração, conhecidas por átrios e ventrículos. O número de câmaras e graus de separação são diferentes nos grupos dos vertebrados. No caso dos mamíferos, o sistema circulatório apresenta 2 circuitos, um arranjo chamado de circulação dupla, observado também nos répteis e nos anfíbios. Sim. São os únicos grupos que têm, que nem nós, ou como os mamíferos. Tubarões e raias não, porque é bem diferente. Os peixes também não. E analise a árvore filogenética. Aqui é o que a gente falou dos anfíbios, porque os anfíbios, os répteis, eles têm ali um coração e eles têm um sistema que faz a circulação, bombeia, faz as entradas pelo coração muito igual ao nosso tipo de circulação. Analise a árvore filogenética B, taxon B, aí o C, taxon C e D, e o B, original taxon E. Tá. Considerando as informações anteriores, é incorreto afirmar. Vamos ver. B é o ponto de ramificação onde as linhagens se divergem. Sim. Aqui, ele chega em B, vai para cá, se diverge aqui, se diverge aqui. A é o ponto de ramificação que representa o ancestral comum dos táxons A até o E. Sim. Os táxons irmãos C e D, táxons irmãos, são grupos de organismos que compartilham um ancestral comum imediato, o ponto de ramificação C. Sim. O táxon basal se refere a uma linhagem que diverge precocemente na história de um grupo. Se encontra em um ramo próximo à linhagem ancestral do grupo como táxon E, não se encontra distante. Trinta e sete. Analise a imagem a seguir. Geração 1, vermelhas, vermelhas, brancas, brancas. Geração 2 gerou o cruzamento de rosas vermelhas com brancas e gerou a cor de rosa, CV e CB. Podemos afirmar que se trata de um exemplo de codominância. Dominância.
Não, completa dominância, dominância incompleta. Por quê? Porque como as duas são, das duas primeiras gerações, vermelho e branca, elas dominam, elas se cruzaram e formaram cor-de-rosa com uma dominância incompleta, onde nem vermelha domina, onde duas que dominavam se cruzaram e geraram uma cor que tem uma dominância incompleta, que é o caso da cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Questão 38. Ao colocar sementes para germinar em substrato úmido e na ausência de luz, as plantas que irão se desenvolver nesse cenário exibirão folhas pequenas, caules alongados, gancho pronunciado e cor amarela. Então, elas vão exibir folhas pequenas, caules alongados, gancho pronunciado e cor amarelada. E esse vai ser um conjunto de características que é observado no estiolamento. E se deve à ausência do fitocromo FV. FV. Fitocromo. Gente, as cabeçosas, né? Eu acho que é a prova de ciências mais fácil. Mas a gente tem que estar afiado, porque a gente vai estar ensinando para pessoas, para alunos que estão no pré-vestibular, né? Então, não. Então, este rolamento, ele é um conjunto, ele coloca sementes para germinar em substrato úmido e na ausência de luz, as plantas que irão se desenvolver nesse cenário vão exibir, então são plantas que se desenvolvem em substrato úmido, com ausência de luz, e exibem folhas pequenas, caules alongados, gancho pronunciado e cor amarelada. São características do estiolamento. E ele se deve à ausência da fitocromo, ou seria a ausência de ausência. Ou ausência de luz. Mara, velho. Ou ausência de luz, tá? É essa a resposta aqui. É uma planta que ela tem a característica de se desenvolver por estiolamento e devido à ausência de luz ou fitocromo, que é o estiolamento. A divisão. O meu vizinho aqui ligou a moto. Perdão. Vamos lá. A divisão parasimpática e simpática do sistema nervoso autônomo tem, em sua maioria, funções opostas na regulação do funcionamento do órgão. Vamos analisar dilatação das pupilas, tem inibição da atividade pancreática, divisão parasimpática e simpática, e agindo em funções opostas na regulação do funcionamento do órgão. Diminuição da frequência cardíaca, não. Isso é do sistema, condiz com a hipófise e o sistema cardíaco. Promoção do esvaziamento da bexiga, não tem a ver com os nervos, sistema nervoso autônomo. Promoção da ejaculação e contração vaginal. Sim, então essas são as funções da divisão parasimpática e simpática que agem em funções opostas. A tricomoníase é uma infecção transmitida através de relações sexuais
ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada. Na mulher, os sintomas são corrimento vaginal e ardor ao urinar. No caso do homem, quando há sintomas, pode ocorrer ardor, corrimento uretral. O tratamento consiste na administração de drogas que matam o agente causador da infecção, que no caso é o Trichomonas vaginalis protozoário. Não, protozoário, gente. Perdão, novamente. Tá? Então, é uma doença causada por uma infecção causada por um protozoário, que é a tricomonise, que é uma infecção transmitida através de relações sexuais, tá? Gente, eu espero que tenha sido bom essa revisão, essa última revisão, espero que tenha ajudado, tá? Se vocês quiserem adquirir, forem da área de biologia, quiserem adquirir essa prova com as resoluções, além dos comentários, tá? É só me chamar no meu WhatsApp ou no meu Instagram, tá? Que ainda dá tempo de vocês revisarem, tá? Mesmo sendo hoje, sexta-feira, meio-dia, tá? Espero que vocês vão com muita calma nessa prova. Respirem fundo, não se desesperem, tá? E qualquer coisa, me chamem. Se quiserem que depois, eu vou ver se depois da prova eu faço um vídeo resolvendo essas questões, tá? Acho que assim que eu me recuperar da prova, que resolvendo aqui deu até medo, mas enfim, vamos confiar, a gente estudou. Eu espero que você que me assistiu aí tenha estudado, tenha compreendido, tenha gostado. Me desculpem qualquer coisa. Eu estou iniciando, espero que até o próximo ano eu modifique mais algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o abafamento do som externo, tá? É isso. Boa prova para vocês. Fiquem com Deus no fundo do meu coração. Tiverem qualquer dúvida, estou aqui. Quiserem a prova de vocês, me procurem, que eu vou estar ajudando vocês até amanhã à tarde, tá? E sejam muito bem-vindos ao meu canal e continuem me acompanhando aí ao longo do pós-PSS, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.